este é o Fala Vereador 2025. Aqui você já sabe, a gente conversa com os vereadores de Santa Gertrudes para mostrar o trabalho que é feito no nosso município e, claro, na Câmara Municipal de Santa Gertrudes. Hoje comigo, pastor Silvânio. Pastor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Gabriel. Prazer todo meu estar aqui junto com você, conversando nessa tarde, né, alguns assuntos, algumas perguntas. Estou à disposição às suas perguntas e vamos... Pastor, vamos. falar um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar em Santa Gertrudes, que o senhor não é de Santa Gertrudes, é do Ceará, veio do Ceará, uma cidade, até um nome complicado, que é Lavras... Lavras da Mangabeira, Ceará. Lavras da Mangabeira, no Ceará. Isso. Interior do Ceará? Isso, interior, é um interiorzinho, bem do Ceará. Fica umas 4 horas de viagem da capital, que é Fortaleza, né? Como que eu cheguei aqui, Gabriel? Eu vim para cá, para Santa Gertrudes em 98, né? Vim para cá em 98 e a primeira cidade a princípio foi Limeira, né? Vim para cá através de um colega da gente, que esse outro colega que trabalhava como vendedor ambulante, né? Aqueles carrinhos que anda na rua com mercadorias dentro. Sim, sim. E a princípio eu vim para aquele trabalho ali, né? E fiquei em Limeira ali uns 2 anos, né? 98, em 2000 voltei para o Ceará. Depois surgiu uma oportunidade aqui em Santa Gertrudes, né? E aí eu voltei para vim para Santa. E de Santa Gertrudes abriu a porta de emprego numa cerâmica, né? A primeira foi uma cerâmica que hoje já está até fechada, que é a Ceramic, cerâmica de tijolo. E dessa cerâmica eu fui para Embramaco, né? Cerâmica Embramaco. Fiquei ali 8 anos e depois eu fui para Formigreis, onde eu estou até hoje, né? E a cerâmica até hoje eu, né, estou trabalhando. Então já trabalhei, né, muito na roça. A cerâmica para mim foi uma novidade quando eu cheguei aqui, né? Também o trabalho de vendedor ambulante. Sim. Né? Tive uma infância, sempre trabalhei desde os 7 anos na roça com meus pais, né? Meus pais eram agricultores e surgiu essa oportunidade de vir para São Paulo, que era um sonho de todo nordestino, né? De vir para São Paulo. De vir para São Paulo, né? E o interessante é que muita gente que a gente conversa, que fez essa migração para Santa Gertrudes, já sabia da cerâmica antes. Você Sim. veio para cá, então, para Limeira, numa área totalmente diferente. Antes de voltar para o Ceará em 2000, você já sabia de Santa Gertrudes, das oportunidades que tinha aqui? Já sabia, inclusive tinha colegas meus que trabalhavam aqui também, vendendo, né? E a gente sempre ouvia falar de cerâmica, né? Mas assim, eu não tinha aquela vontade de trabalhar. Mas eu, tipo assim, quando eu cheguei aqui, né? Aí que as portas na cerâmica se abriu e eu tomei, tipo assim, gostei do trabalho, né? Sim. E estamos aí. E por que essa volta para o Ceará em 2000? As coisas não deram tão certo? Porque eu imagino que sair da sua terra natal, por mais que tenha aquele desejo, olha, São Paulo é um grande centro, o estado de São Paulo, mas não é fácil deixar tudo para trás, família, amigos. Eu imagino que mudar de estado é complicado, ainda mais no passado. 98 não faz tanto tempo assim, mas a comunicação não era a mesma. Hoje em dia você fala com quem você quiser pelo celular, agora antigamente a história era outra. Me fala um pouco dessa vinda para cá e por que da volta? Eu voltei por quê? Porque, tipo assim, eu fiquei uns dois anos aqui, né? E meu pai falava que estava com saudade da minha mãe, e eu aguentando ali por ser novo, nunca tinha saído. Quantos anos você tinha na época, mais ou menos? Tinha 18 anos. 18 anos, bem novo. Começando a vida adulta, então. Isso, era. Então eu vim pra cá e aí eu voltei com uns 20 anos, né? E eu, tipo assim, que nem eu mesmo, eu tenho uma experiência que quando a gente vem, começa a ganhar o seu dinheiro, aí você volta para lá, aí você vê que lá não tem tipo assim, as oportunidades que aqui tem de emprego, né? Você pode ver que tanto vem pessoas do Nordeste inteiro, vem de Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, muita gente. Vem né? muita gente, né? E aqui aí eu eu voltei para lá, aí comecei a sentir saudade daquele salário, né, que a gente ganhava. E aí eu falei com meu pai, eu vou ter que voltar para lá.
Aí nessa vinda agora, graças a Deus, de 2000 para cá, eu consegui trazer minha família para cá, né? Uhum. Primeiro veio eu para cá, para Limeira, para Rio Claro, Santa Gertrudes, né? Aí eu falei, já vim com um objetivo diferente, né? Falei, agora eu não vou voltar para o Ceará, vou trazer meus pais, minha mãe, meus pais, minha família, né? E aí eu consegui trazer, que na nossa família lá, nós era em 7, né? 4 homens e 3 mulheres, a família é grande. Família grande. Família grande. Então, aí eu sempre sonho, o meu sonho era trazer minha família e eu consegui, graças a Deus. E você vem nessa segunda vez para Santa Gertrudes já sabendo da cerâmica? Sim, já tinha um contato ali? Já tinha. Inclusive, eu tinha um contato com pessoas que já tinha trabalhado no ramo de vendedor ambulante, né? E conseguiram trabalhar na cerâmica? Por ele estar trabalhando aqui, ele conseguiu arrumar cerâmica, né? E qual função você desempenhava na cerâmica na época? Eu trabalhava na cerâmica de tijolo na época. A primeira cerâmica minha, eu era marombista. Onde faz aqueles bloquinhos lá de 8 furos, né? Sim. E ali perto da Almeida ali. Aí antes eles fecharam. Antes deles fechar ali, eu fui para Embramaco. Conheci um colega meu. Aí eu entrei na cerâmica mesmo. Aí fiquei lá 8 anos. Depois desses 8 anos, fui para Fumigrês. Aí voltando sobre a minha família, Gabriel, aí eu consegui trazer meus 3 irmãos. Depois eu trouxe mais 2. Aí depois dos outros, né? Os outros 2, aí veio meu pai, minha mãe. Então, aí, por um momento, o pai e a mãe ficaram sozinhos lá. A saudade deve ter batido, nossa, foi complicado. Deus, De casa cheia para casa vazia, de repente, sim, né? essa segunda vez que eu vim para cá, eu fiquei 10 anos, né? Sem ver meu pai e minha mãe. Tudo isso? 10 anos. Olha só. Aí depois eu consegui, né? Através de mim, eles vieram todos para cá. E hoje a minha família está tudo aqui em Santa Gertrudes. E os outros irmãos também já trabalharam em cerâmica? Todos trabalhando em cerâmica ou não? Não Tinha Cada trabalhado. Um tem o seu, Não, agora todos estão trabalhando em cerâmica. Todos conseguindo tirar o sustento da cerâmica. Sim. Agora, bom, você vem para cá, se estabelece e sua vida começa a caminhar. Sim. Em que momento a política cruza o seu caminho? Em que momento, como foi o convite? Quem que te chamou? Quem chamou a atenção que você poderia, em algum momento, ter uma participação dentro do município na política? A princípio, eu vou falar para você como começou a história na política. Começou assim, tipo assim, eu recebi um convite, né? Eu recebi um convite do prefeito, que era o prefeito da época, que era o Gino, e se reelegeu, continua no poder. Eu recebi um convite dele e do Gordinho, né? O Antônio Carlos, que hoje é vice dele, né? Foi vereador por muito tempo, presidente da Câmara, inclusive. Isso, foi vereador da Câmara, foi presidente da Câmara, vereador há alguns tempos. E ele me convidava, eu falava assim, eu acho que eu não levo jeito para esse negócio não, de política. Mas aí veio um segundo convite. Aí eu falei, vamos, seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser. E aceitei o convite agora, né? E a gente trabalhou e graças a Deus deu tudo certo. Eu entrei mais para entrar e competir, né? Como muitos entram e competem. Eu acredito assim, às vezes por a gente não ter, como se diz, eu falei assim, se ganhar, amém. Se não ganhar, mas a gente colaborou pelo menos. Colaborou, né? Fez a nossa parte. E graças a Deus fui surpreendido, ganhei, né? Sou grato pelos 387 votos, né? Quero agradecer o pessoal da minha igreja que me ajudou, me apoiou, meu pastor José Maria, quero mandar um abraço para ele, pastor José Maria, enfim, todos os colegas e amigos, né? Sou grato. E chegamos. E quando tem o convite, eu imagino que fique uma dúvida, se eu tenho tino para coisa, se eu não tenho, como que vai ser, e aí você tem que levar a notícia para a família. Olha, eu fui convidado para ser candidato. Como que foi essa conversa? Eu cheguei na minha esposa e falei com ela, eu recebi um convite para ser um pré-candidato a vereador. Aí minha esposa falou,
A minha esposa é uma pessoa que eu conheci também logo quando eu cheguei em Santa, né? Uma pessoa abençoada que Deus colocou no meu caminho aí, sempre tem me ajudado, né? Até agora. E sempre eu fui assim, por si só nunca fiz nada assim, depois que a gente casou e tudo, né? Sempre tive a opinião dela e graças a Deus a gente faz tudo em concordância um com o outro. E aí quando eu cheguei nela e falei a notícia, ela falou, vamos orar, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus, porque você sabe que não é fácil, mas se Deus, né, quiser abençoar, Ele abençoa e vai dar tudo certo. Né? Vamos pedir paciência e vamos trabalhar. E graças a Deus, ela sempre me apoiou, esteve do meu lado, né? Inclusive trabalhou muito também. Então chegamos lá, né? Chegamos lá, para mim foi uma surpresa, foi muito bom essa experiência. Vocês trabalham na campanha. Como foi essa campanha? Eu imagino que construir uma campanha do zero sem ter sido em nenhum outro momento candidato deve ser uma descoberta de um novo ramo, de um novo mundo que não deve ser fácil. Gostaria de saber como foi a campanha e como foi a reação quando perceberam que tinha dado certo, que tinha entrado na Câmara. A campanha a gente... que nem eu comecei a observar muitos trabalhando na rua. A campanha para mim foi um aprendizado muito grande, sabe? Assim, porque eu já era um pouco conhecido por ser da igreja, trabalhar em cerâmica, sabe? Mas para muitos foi novidade, né? Como para mim também foi novidade. Mas a gente tem muito conhecido, a gente foi para a rua, trabalhou na rua, casa por casa, pediu voto. O boca a boca ainda é a melhor campanha? Boca a boca, sim, com certeza. A gente também tem a rede social, o Zap, muito contato, né? Eu acredito que não só eu, mas muitos vereadores têm, inclusive quem foi eleito, quem se candidatou também, né? Quem é conhecido. Então, eu fui para a rua, né? Principalmente no meu bairro ali, Jequitibás, ali, né? E eu gostei, sabe? Foi um trabalho muito bom. Acompanhamos também o trabalho do prefeito. Muitos vereadores acompanhou a campanha dele junto na rua, né? Boca a boca. E muitas pessoas também me ajudou, sabe? Muitas pessoas. Não vou citar nomes aqui, mas muitas pessoas mesmo. Eu sou grato pela vida dessas pessoas que me ajudou. E cheguei lá graças a eles, né? Primeiramente a Deus e eles. E quando você finalmente chega para o trabalho em si como vereador, toma posse e começa a ter o dia a dia na Câmara Municipal. Eu acredito e faço essa pergunta para todo mundo, porque eu acho interessante ver o que o vereador, o candidato a vereador, a pessoa que estava tentando entrar como vereador para ajudar a cidade, imaginava do que seria o trabalho, do que poderia fazer, quais caminhos seguir, o que era de necessidade da população. E quando você chega e vê como funciona o trabalho mesmo dentro da Câmara, você tem que se adaptar. Porque você tem burocracias, você tem trâmites para seguir, você tem regras que você não conhecia quando estava de fora. Como foi essa entrada? O que você imaginava que você conseguiria fazer de imediato? Você vê que demora um pouco mais. Como que funcionou esse choque de realidade a hora que entra na Câmara? A hora que eu tomei posse ali, né? E o primeiro dia de trabalho ali na Câmara ali, a gente conhece pessoas novas, né? A gente conhece alguns vereadores a gente já conhecia, os que reelegeram, os que entraram ali pela primeira vez, inclusive eu. Eu cheguei ali na Câmara, Gabriel, a gente chega meio assim, né? Estou começando agora, então tem que ver, com calma, ouvir, né? Para a gente ir aprendendo e vendo como que funciona, né? Inclusive, foi muito bem recebido pelo pessoal, né? Nosso pessoal da Câmara, foi muito bem recebido. Então, ali eu já senti, assim, bem, né, à vontade. Tipo assim, não era o que eu imaginava, né? Coisas que seriam uma novidade para mim. Então, eu fui bem recebido ali com os colegas de trabalho, os colegas vereadores, o Marcão, né? Que foi eleito também junto comigo. Então, para mim, foi muito bom, né?
Tá sendo bom. Eu costumo dizer que a gente sempre está aprendendo, né? Então eu sou uma pessoa assim, Gabriel, que eu gosto mais de ouvir, né, do que falar. Aí o pessoal fala, mas você é pastor e tal. Não, mas mesmo sendo pastor, eu sou uma pessoa que eu gosto assim de ouvir para depois eu, né? Então, para mim foi bom, foi bem acolhido ali. Tô gostando desse trabalho. Tô gostando. Você acha que esse processo que você teve de migração para cá, vindo no lugar com poucas oportunidades e apanhando um pouco da vida, por que não? Porque tem que vir, deixar a família lá e vir trabalhar e não dá certo, volta, depois começa na cerâmica aqui, construindo uma vida nova. Você acha que esse processo ao qual você passou até chegar no ponto de ser vereador, isso te ajuda na visão que o vereador tem que ter das necessidades que as pessoas passam e até por isso que você tem uma bandeira voltada mais para a causa social do que qualquer outra coisa e a saúde também? Isso, Gabriel, isso ajuda muito por ter vindo da onde eu vim, né? A minha opinião, respondendo a sua pergunta, como assim, a gente que trabalhou na roça, a gente sabe o que é uma necessidade, né? Em todas as áreas, né? Então eu aprendi muito desde o começo e venho aprendendo, né? Estou aprendendo e é uma experiência boa, porque cada vez que você vai crescendo, você vai olhando para trás e vai vendo da onde você veio. Isso é bom, né? A gente refletir, isso é até mesmo um termo de gratidão. E o motivo de eu trabalhar mais voltado para essa causa aí é um propósito meu desde quando eu já recebi o convite para entrar na política, não desprezando as outras, né, outras áreas, as né? outras áreas, Sim. mas a gente como vereador, prefeito, que seja, em todas as áreas a gente está envolvido, né? Mas é uma área que aí assim eu priorizo mais, né? É a área social. Porque é uma área social já abrange tudo, né? Tipo assim, é uma área que geralmente pessoas precisam, né? E a área da saúde é uma área assim que eu olho e vejo, muitos lugares têm uma certa necessidade, né? Por mais que o prefeito, vereadores corram atrás, porque eu costumo dizer assim, que se você, nós não tiver saúde, não tem como trabalhar, né? Sim. Então é uma área que eu priorizo mais assim. A questão da educação também. Santa Gertrudes tem uma saúde que, claro que tem problemas, porque a gente sabe que o setor da saúde nunca vai ser sanado, certeza. sempre tem uma demanda infinita Nunca vai ser 100%. na saúde, sempre será dessa maneira e a gente vê que Santa Gertrudes, perto de outros municípios, tem uma saúde que até caminha bem dentro dos problemas que é impossível não ter na saúde. Queria que você falasse um pouco o que você acha da estrutura da saúde de Santa Gertrudes e também no setor da educação, o que você acha da estrutura, que é um outro setor elogiado de Santa Gertrudes, até porque eu imagino que, até conversava sobre isso com o vereador Marcos, quem vem de uma migração, às vezes vindo de lugares que a dificuldade é muito grande, você tem que deixar de estudar muito cedo para trabalhar, você tem esse problema e acaba voltando depois um pouco a atenção para a educação, porque quer ou voltar a estudar ou que outras pessoas tenham essa oportunidade. Gostaria que você falasse um pouco desses dois setores. Sim, o Gabriel, inclusive eu tive a oportunidade de estudar, mas chegou uma época que é igual você falou, e agora? Que eu optava ou estudar ou trabalhar. Então eu optei que trabalhar e ajudar minha família. A necessidade é maior. A necessidade. Aí, hoje em dia, eu aconselho diferente. Meu pai, eu aconselho diferente. Que se prioriza. Eu, inclusive, falo para o meu filho assim, ó, filho, você e outros, hoje jovens, têm uma oportunidade que não tem nem o que falar, né? Tem uma oportunidade muito grande. Então, priorize o estudo, priorize, porque mais na frente você, né? As oportunidades. E respondendo a sua pergunta, a área da saúde.
A área da saúde, embora Santa Gertrudes seja mais estruturada às vezes do que outros municípios, mas ainda assim tem necessidades, né? Tem sim. Eu fico observando, Gabriel, é assim, a área da saúde hoje de Santa Gertrudes, eu acredito que não só eu, mas muitos falam, por a gente estar acompanhando, e antes mesmo de eu entrar na política, a gente já, os 4 anos que passou, a gente estava acompanhando, porque a gente ia ali, era atendido, entendeu, no posto, e eu vejo assim, uma área da saúde está, hoje, no meu ponto de vista, está de parabéns. Está de parabéns. Hoje, desde quando o Gina assumiu ali, nós podemos deixar de falar que cada dia vem melhorando, né? Sabemos que tem que... Eu costumo até mesmo falar para ele que sempre a gente está buscando mais melhoria, mais recursos na área da saúde. A educação também está de parabéns, né? A secretária Marina, né? E pessoal, inclusive assim, eu falo para você, nessas 3 áreas ali, nós estamos, a Santa Gertrude está de parabéns, que é a educação, a saúde e segurança, né? Está de parabéns. A questão da educação, da estrutura das escolas, e até puxo um gancho em cima de um trabalho seu, que é a questão das guias rebaixadas nas escolas. Como você vê a estrutura e a educação de Santa Gertrudes, e falar um pouco desse projeto das guias rebaixadas, que é uma medida de segurança para as escolas, né? Esse projeto aí da guia rebaixada foi ali no Antônio Filier. Não que as outras escolas não tenham, tem. Sim. Esse aí foi só um pedido, inclusive no Parque Jequitibás, de uma mãe que tem filho cadeirante, né, que pediu para mim estar dando atenção lá. Realmente não tinha esses guias, então foi feita uma indicação para o secretário de obra, ele nos atendeu ali, né? E tem mais algumas coisas para fazer em algumas escolas, inclusive não só minha, não só pedido meu, perdão, mas de alguns outros vereadores. E cada área tem que sempre estar melhorando alguma coisa, né? Sim. Esse é o objetivo tanto do prefeito como de cada um de nós, os vereadores. Pastor, eu gostaria que a gente, já caminhando para o final, falar um pouco sobre o calçadão do Parque dos Jequitibás. Gostaria que você explicasse o que é esse projeto do calçadão. Esse projeto, Gabriel, é um projeto que já estava em andamento. Inclusive, eu estive conversando com o prefeito Gino essa semana. Ele falou para mim que vai atender esse pedido, né? Que é ali pega do Parque Chico Lucas, Lago Chico Lucas, perdão, né? Até mesmo em volta do mesmo ali, de frente à igreja do Ministério Perus, tem um calçadão. Esse calçadão vai se estender ali no Jequitibás 3, né? Vai até a Olavo Basso, se não me engano, ali, que sobe para a Policlínica ali do Jequitibás, né? UBS ali do Jequitibás. Sim. E ela vai ali chega na Benedito Arthur, ela vai até no Parque Flórida, né? Ali o que é o objetivo ali é uma melhoria para que muitas pessoas façam caminhada à parte da tarde, entendeu? Inclusive eu fiz esse pedido, essa indicação, porque nós o prefeito nos atendendo aí com esse pedido, tem uma melhoria ali muito grande. Porque se você for ver ali, a Benedito Arthur, como dentro do Parque Chico Lucas ali, o Jequitibás 1, 2 e 3, o pessoal faz caminhada ali até no Flórida, dá a volta, né? Então ali é uma melhoria, né? Uma melhoria e vai ficar muito bom. Eu acredito que o prefeito, já conversei com ele falou que vai nos atender com esse pedido aí, até mesmo porque ali é uma mão dupla, né? Que fala que vai e volta, né? Sim. É um fluxo de carro muito grande. Então aí o pedestre vai caminhar em segurança, né? Vai poder fazer a sua caminhada tranquila, sem preocupação com o carro. Em breve eu acredito que já vai estar saindo aí esse projeto, esse trabalho, né? Tem alguns outros trabalhos também que já foi atendido. Eu quero inclusive agradecer o prefeito, o secretário de obra, que teve um recapeamento ali também na Avenida Dona Inácia Rodrigues, ali no Bom Sucesso, né? Teve um pedido atendido ali também, né? Teve um pedido também ali na mesma, que era a troca de 3 postes, né?
A elétrica falou que ia dar uma atenção para nós. Inclusive, acho que você ficou sabendo que esses dias um carro bateu lá num dos postes que era de madeira. Sim. Quebrou esse poste. Aí já trocaram os postes ali também, troca, né? Já trocaram mais 2. E o trabalho segue, né? Eu costumo usar uma frase sempre que Deus na frente, tudo dá certo, né? Falando um pouco sobre o trabalho, para a gente encerrar como minha última pergunta, e eu faço normalmente essa pergunta para todos os vereadores, e eu gosto de ouvir dos novos essa resposta. A questão da captação de recursos frente a deputados, a captação de recurso estadual ou federal, que seja, mas a estadual, normalmente, os vereadores são muito ativos nisso. Como você vê, qual a importância, na sua opinião, sobre essa captação de recursos? Porque a gente fala da saúde, da educação, principalmente a saúde, às vezes no transporte também de pacientes, ou de alunos, ou de, enfim. E a gente precisa de recursos porque o município tem esse orçamento muito justo ali, já tudo destinado. Queria que você falasse um pouco da importância dessa captação de recursos e como está o seu trabalho frente a isso, já que é um novo vereador, como conseguir o contato com novos deputados, com deputados antigos também, para conseguir essa captação. A princípio, Gabriel, eu entrei em contato aí com os 2 deputados, né? Inclusive deputado estadual e federal, mas teve outro aí que eu entrei em contato com ele, inclusive o Alex do Madureira, né? E ele a princípio já me atendeu, né? Eu fui para São Paulo na Lesp ali, ele me atendeu muito bem, ele e sua assessoria, e através do Rogério Guedes, né? Então o meu pedido fiz vários ofícios já, custeio. Ele prometeu essa verba para vir para a cidade de Santa, né? Esse custeio a gente pode aplicar ele em qualquer área, tanto na saúde como na educação, assim o prefeito queira aplicar. E a gente está no aguardo, né? Está no aguardo. Porque todos os vereadores, a gente, como se diz, a minha preocupação já era, né, procurar um deputado, ter uma afinidade com ele. E o trabalho, todos os departamentos, né, precisa de recurso. E esse recurso é repassado por eles, né? Então, estamos aí no aguardo, né? Inclusive, ele falou que ia mandar uma emenda, né, de 300 mil. Eu pedi para ele mandar para a área da saúde, né, para aplicar. E a gente vai correndo atrás, conforme, né, os pedidos, né, o trabalho aí. A gente vai correndo atrás aí, buscando verbas, né? Para cada dia ter melhoria em alguns pontos da nossa cidade. Pastor, para a gente encerrar, primeiro, parabéns pelo trabalho, por esse início de trabalho. Obrigado. Boa sorte nos próximos anos, porque a luta a gente sabe que é dura dentro do Executivo e também do Legislativo, sempre. Gostaria que o senhor deixasse a sua primeira mensagem para o povo de Santa Gertrudes antes da gente terminar. Eu quero, desde já, agradecer, como eu já falei no início, né? Agradecer meus eleitores, todos que me apoiaram, minha família. E quero falar pelo pessoal de Santa Gertrudes, inclusive nos meus vídeos que eu postei, eu falei que se eu ganhasse, né, a população não ia se arrepender, porque até mesmo sabemos que tem muitas coisas que a gente não consegue, mas tem coisas que a gente consegue. Eu quero deixar para a nossa cidade de Santa Gertrudes ali, né, que conto sempre com o apoio desse vereador. Eu costumo dizer na medida do possível, que o impossível é só para Deus, mas a gente sempre está à disposição da população. Aqui, inclusive, tem atendido já muitos pedidos. E estou à disposição, né? Estou à disposição. E é uma cidade que eu cheguei aqui, me acolheu, me abraçou, né? Agora eu tenho o que fazer por ela também, né? Minha vez. É isso. Né? Obrigado, pastor. Muito obrigado pela presença aqui. Espero que a gente se encontre em breve para bater mais um papo. Foi muito bom o papo de hoje, tá? Um pouco nervoso, mas deu tudo certo, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Obrigado. Precisando à disposição. Obrigado, pastor. Agradecendo ao pastor Silvânio, agradeço a você também. Fique ligado para o próximo Fala Vereador 2025. Um abraço. Tchau.